A mudança proposta pelo governo Alckmin para as escolas trouxe à tona uma série de problemas sobre a educação estadual. No programa de hoje, além de falar sobre essa questão, vamos também mostrar o dia a dia dos professores. E quem também apresenta o programa comigo é a Fernanda Pérez. Olá, Fernanda. Olá, Ricardo. A proposta de reorganização do governo gerou muita polêmica. De um lado, o governo fala que as mudanças são boas. De outro, professores e alunos protestam contra o fechamento das escolas. O governo de São Paulo anunciou no final de outubro o fechamento de 94 escolas no estado. Isso causou protestos por parte dos alunos, que vão ter que se deslocar para outras escolas. Segundo o governo, 66 dessas escolas podem se tornar creches ou escolas de ensino técnico. O argumento do governo é de que as escolas de ciclo único tiveram um desempenho quase 10% maior que as unidades com mais ciclos. O governador Geraldo Alckmin, no meio do mês de novembro, se propôs a negociar com alunos, mas apenas a desocupação das escolas, e não o projeto de reorganização. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui a professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, Ângela Soligo. Muito obrigado pela presença, professora. É um prazer falar com vocês. Bom, professora, como você avalia essa reorganização? Tem mais lados positivos ou negativos? Eu ainda não consegui encontrar lados realmente positivos, não é? Apesar das justificativas do governo de que construiria projetos mais voltados para diferentes faixas etárias, que isso diminui o bullying entre faixas etárias, essas justificativas do bullying baseiam-se em um único estudo, bastante questionado, e, na verdade, os alunos estão na vida convivendo em diferentes faixas etárias. E é adequado e esperado que na escola eles aprendam a conviver. Se você separa, você não está ensinando a conviver, né? É adequado que eles aprendam a respeitar, que você construa projetos em que diferentes faixas etárias tenham atividades conjuntas. Então, essa ideia de que vamos separar para ensinar a respeitar não tem sentido. Pois é, e alunos de todo o estado de São Paulo fizeram protestos, não é, Fernanda? É isso mesmo, Ricardo. Eles ocuparam 151 escolas do estado e agora estão fazendo protestos em Campinas. Vamos conferir? Na região metropolitana, 5 escolas podem ser fechadas. No total, 957 alunos vão ser afetados. Por isso, em Campinas, desde o dia 17 de novembro, alunos do Colégio Carlos Gomes ocupam a escola. Eles reivindicam o não fechamento do turno da noite e das classes de 1º a 5º ano, entre outras questões. Em Campinas, só a Escola Estadual Sebastião Ramos Nogueira será fechada, e isso vai mudar a rotina dos alunos do 9º ano e do 2º ano do ensino médio. Vai mudar tudo vai mudar, né? A gente vai ter que se acostumar e aprender, né? Aos poucos. Eu vou acordar agora às 6 horas, matinar, né? Eu tô triste, porque eu vou perder bastante amigo, né? 4 anos convivendo. Em Campinas, até esta segunda, 30 de novembro, 10 escolas foram ocupadas. Bom, professora, uma das principais reivindicações dos alunos é o debate, mas o governador não consultou a comunidade. Como que a gente pode resolver esse impasse? Veja, não é a primeira vez que o governador faz mudanças na educação e não consulta a comunidade. Desta vez, essa reorganização, ela altera em muito a vida dos alunos, dos professores e das famílias dos alunos, e esse impasse só será resolvido com diálogo. Não é possível fazer uma reforma dessas sem conversar com as pessoas, sem conversar com os educadores, sem ouvir a sua opinião. São eles que estão na sala de aula, sem ouvir as famílias, sem ouvir os alunos. Os alunos são atores, eles precisam ser respeitados. Respeito significa abrir o debate e escutar. E, na sua opinião, qual o motivo dessa reorganização? Eu creio que, como essa reorganização não apresenta um bom projeto, um bom plano pedagógico, né, educativo, ela, no fundo, tem fins econômicos, né? Fechar escolas pode significar reduzir o número de professores, aumentar o número de alunos por sala de aula. Isto vai acontecer.
Qual é a consequência disso? O Estado investir menos na educação básica do Estado de São Paulo. Então, o motivo é econômico e, novamente, o Estado de São Paulo acredita que é bom gastar menos com educação. Os problemas já são antigos e um deles é a desvalorização dos professores. Nós temos uma reportagem que conta sobre isso, não é, Fernanda? É isso mesmo, Ricardo. A nossa matéria fala um pouco sobre as dificuldades que esses profissionais enfrentam no dia a dia. A média salarial do professor estadual é de R$ 2.400 por 40 horas semanais. Só há aumento real de salário a cada 5 anos ou de acordo com o plano de carreira. Atualmente nós temos 8 faixas e 8 níveis. Então o professor, ele a cada 5 anos, atualmente, ele presta uma prova, que é a prova do mérito, né? Uma prova extremamente também aqui, muitos professores não conseguem nem sequer fazer o cadastro para prestarem a prova, devido a alguns requisitos. E aí o professor que presta essa prova, se ele alcança uma média, né? Por exemplo, para passar da faixa 1 para a faixa 2, ele teria que tirar a nota 6. Se ele tira, ele tem 5% de aumento, né? E sobe da faixa 1 para a faixa 2. Este professor de filosofia, há 5 anos, é concursado. Ele dá aulas na Escola Estadual Álvaro Cotomassi e vive na prática a situação da rede pública de ensino. É uma rotina muito estafante de trabalho, né? Os professores fazem 40 horas semanais, geralmente, mas isso num cargo. Um cargo que não deixa as pessoas pagarem suas contas. A maioria dos professores tem 2 cargos, às vezes um no Estado e outro na Prefeitura, às vezes os 2 no Estado. Isso faz com que os professores tenham que circular de escola em escola todos os dias, né? O problema maior na rede estadual está na contratação de professores da categoria O. Eles possuem um contrato de trabalho precário e representam 45% da classe. Pela legislação, os professores dessa categoria deveriam preencher no máximo 20% das vagas. Essa categoria não tem direito a férias nem a 13º. A gente tem quase 50% de vagas disponíveis no Estado, né? Falta muito professor. Só que ele preenche dessa forma precarizada, porque ele gasta menos dinheiro com isso, infelizmente, e não cria esse vínculo. Entre os professores da categoria O, muitos não têm sequer um curso superior completo. Este é o caso de Rafael Gonçalves, estudante do 2º ano de letras. Tawane! Ô, gente! Arthur, vira pra frente. Em maio deste ano, assumiu diversas aulas na escola Carlos Alberto Galiego, onde estudou. O aluno de letras passa suas tardes aqui, ensinando português, inglês e até ciências para esses alunos de ensino fundamental. Rafael faz parte dos professores contratados para suprir a ausência dos professores concursados. Nós, como substitutos, a gente vai em sala que os professores faltam, né? Ou quando o professor pega a licença, a gente geralmente vai nessa mesma sala e eu tento seguir conteúdo. É meio complicado, porque foge um pouco da minha área de formação, mas eu tenho muita proatividade, eu gosto de estar com o pessoal, mas é uma coisa a mais para mim, porque eu tenho que estudar o conteúdo, né, preparar a aula, estudar o conteúdo para poder ensinar. Eu não posso vir aqui também sem saber nada do assunto, né? Além da falta de estrutura, eles enfrentam a desvalorização da profissão e também a indisciplina dos alunos. Os maiores problemas hoje em dia têm a ver com a falta de qualidade dos materiais que nos são oferecidos, os prédios escolares, que também são terríveis, esses problemas que eu disse já para vocês, e tem a ver também com qualidade de trabalho, né? Qualidade do ambiente de trabalho, salário que é muito baixo, a violência nas escolas cada dia aumenta mais, né? A gente tem casos de espancamento de professores, inclusive de alunos. Professores, às vezes, têm que entrar no meio para poder separar os alunos que estão fazendo brigas. Mesmo com todos os problemas, esses professores pretendem continuar a dar aulas na rede estadual. O que ainda tem esperança é que alguns alunos ainda se interessam, se destacam. Às vezes a sala pode não ser tão boa, assim, questões de bagunça, ou questões de não ter material eficiente, né, recursos tecnológicos para trabalhar, mas às vezes a gente vê alunos que se interessam, que te vê como um ídolo mesmo, como uma inspiração. A situação é precária. Professora, como que a situação chegou a esse ponto? Veja, é histórico, né? O ensino médio ele foi sendo sucateado e enfraquecido desde o período da ditadura militar, né? A grande reforma do ensino médio feita pela ditadura picotou o conhecimento, tirou o ensino de humanidades,
fortalecer o ensino tecnicista e nunca houve, depois disso, uma grande reformulação do ensino médio. O que nós temos é uma reforminha aqui, outra reforminha ali, mas que não muda na essência. E a gente foi vendo o ensino médio público enfraquecer. Enquanto se enfraquece o ensino médio público, se fortalece o ensino privado, não é? Então, isto é um movimento privatista, né, que visa favorecer o lucro das empresas de ensino e retirar do Estado a sua responsabilidade pela educação pública. Dá nisso, não é? Dá nisso, nessa situação em que os professores recebem um salário que é indigno da sua responsabilidade, que as escolas têm uma estrutura precária, tem muitos alunos, e os alunos não são bobos. Eles percebem, eles sabem que aquilo que está sendo oferecido para eles é o mínimo, é pouco, é menos que o mínimo. E a gente quer que eles sejam motivados, né? Eles sabem que o professor que está ali ensinando ciências é formado em letras, porque eles também têm aula com esse professor de português, não é? Então eles sabem que o que se oferece para eles é ruim. E aí se diz deles que eles são violentos. Mas não ensinar aquilo que eles têm direito de saber é uma violência. Tratar o professor com desrespeito, com um salário indigno, com uma rotina de trabalho estressante, é uma violência. Então, nós chegamos a esse ponto por uma política de desresponsabilização do Estado pela educação, né? E a crise, o que se chama de crise, não é um efeito colateral, a crise é o efeito desejado, porque você enfraquece o público e fortalece o privado. E para melhorar a qualidade de ensino, o primeiro passo não seria investir em professores qualificados? O primeiro passo é investir em professores, ponto, não é? Fala-se muito em formação de professor, qualificação de professor, formação continuada, como se toda a culpa dos problemas fosse dos professores, ou fosse do aluno, ou fosse da família do aluno, não é? E, na verdade, as coisas não acontecem assim. Eu trabalho com formação de professores e vejo o esforço, o empenho de muitos professores, muitos gestores, em tentar melhorar a sua prática. Mas, para isso, eles precisam de condições concretas. Como é que você melhora? Investindo no professor. Eu gostaria de saber que médico trabalharia por um piso de 2.400. Mas do professor se espera que ele trabalhe, que ele seja dedicado, bom, qualificado. Não é? Então, investir no professor é investir num salário decente, investir numa carreira decente, não uma carreira meritocrática, eu vou premiar alguns e vou punir outros. Não. Investir para que todo professor tivesse boas condições de trabalho, para poder cobrar dele. Não é? Investir numa estrutura escolar adequada, com salas de aula menores, né? E investir no aluno, né? Mostrar para o aluno que a escola deseja esse aluno lá, que a escola está ali para recebê-lo e para acolhê-lo. Infelizmente, as nossas escolas não acolhem, nem o professor, nem o aluno. Um outro problema que afeta o professor é ter que correr. Dar aula às vezes em 3 escolas, não é, Fernanda? É isso mesmo, Ricardo. A correria tem um motivo, complementar a renda. Não importa se for para dar aula em outra escola ou até mesmo trabalhar numa fábrica. Vamos ver? Lousa, giz e livros são materiais que fazem parte da vida de Sérgio, professor da Escola Estadual Flávio de Carvalho, em Valinhos. Como muitos professores, ele tem que cumprir uma dupla jornada para complementar a renda. A diferença é que essa jornada não é na sala de aula. Então a fábrica, no começo, vai ocupar mais um pouco o meu tempo. E já pegar um salário para complementar o de professor, que é muito baixo. Mas não quer dizer que o salário daqui vai fazer com que eu leve a vida, um padrão de vida, eu estando nos dois. Entre a correria de ir para a escola e de trabalhar à tarde em uma fábrica, Sérgio precisa arranjar um tempo para planejar as aulas.
além de corrigir trabalhos e provas. Final de semana, algum momento que chega em casa. Vai dormir muito tarde ou não? 1h40 da manhã. Para acordar? 5h35, 5h40. Todo dia? Todo dia, só não de sábado e domingo. 12h20, hora de ir embora. O trajeto até a fábrica não é demorado, mas Sérgio já está atrasado para bater o ponto. Hoje eu não vou fazer almoço, eu vou direto para a fábrica. Aí eu como um lanche depois. O giz e a lousa deram lugar à parte de logística dessa fábrica. Após sair da escola, Sérgio passa as tardes aqui, em sua segunda jornada. Outro local de trabalho, agora que eu sou uma outra pessoa. Ah, é? Deixo de ser professor e passo a ser conferente. A Secretaria da Educação coloca que 2/3 da jornada de trabalho de um professor sejam cumpridos fora da escola, para a preparação de aulas e avaliações. Mas esse tempo não é suficiente, de acordo com o diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. É uma jornada estressante, é uma jornada onde, pelo baixo salário, muitos professores têm que dobrar o período, então eles dão aula de manhã, saem, já tem que ir correndo para uma outra escola e, na verdade, vai fazer a questão, porque quando a gente sai da sala de aula, a jornada do professor ela não acaba, porque você leva avaliações, você tem que planejar uma aula e tudo isso o professor tem que fazer no final de semana. Chega o momento de ficar em casa, o que para muitos é a hora do descanso. Para o Romeu, que largou uma jornada, ainda é uma correria. A diferença é que agora ele tem tempo para tomar lanche em casa. Quem vê o professor assim, tranquilo em casa, não sabe da rotina que ele enfrentava todos os dias. Dava aula na Escola Estadual Culta Ciência, no Botafogo, e na Aníbal de Freitas, no Jardim Guanabara. Era assim, bate o sinal de uma, 12h20, 12h40, você tem que estar na outra. Pronto para entrar na sala de aula. Lanche no carro, tô chegando, o outro te ligando. E nesta correria, até a família de Romeu saía prejudicada. No começo do ano, que ele estava em 2 escolas, então ele me ligava, tô aqui, tô acabando meu ciclo, mas me ligaram lá do Aníbal, eu tenho que correr para lá. Dá para você vir me pegar e levar, porque eu não vou chegar nem a pé nem de ônibus. Aí eu largava o que eu estava fazendo, saía correndo, pegava, levava um lanche, também ele ia comendo no carro. Então é bem conturbada essa rotina, mas ele é mais feliz hoje. Nem na hora do descanso, deixa de pensar na aula do dia seguinte. Os livros estão espalhados pelo quarto. Tem que investir em mim, porque você viu que eu tenho de livro aqui lá dentro? Eu comecei a ler mais, eu comecei a me aperfeiçoar mais. O motivo para enfrentar esses desafios? A renda. Vai ter que complementar essa renda, porque não reclamo, mas vou dizer para você que é um salário que, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, difícil. O salário e a correria de um professor da educação estadual são desanimadores. Mas o que eles têm em comum? Porque, às vezes, essa realização pessoal vale mais do que o dinheiro. Eu acho que fica até mais gratificante você poder ensinar mais pessoas do que só aquele um grupo pequeno. Professora, como que nesse caso a reorganização poderia ajudar os professores? Eu não imagino como, porque poderia significar reorganizar para que o professor ficasse mais perto das escolas onde ele dá aula. Mas a reorganização não levou isso em conta. Prova disso é a própria manifestação da POESP contrária à reorganização. O que nós sabemos, o que nós temos ouvido de professores é que essa reorganização vai desorganizar a sua vida, não é? Para favorecer os professores, eles teriam que ter sido ouvidos. Aí sim poderia facilitar alguma coisa. Mas como eles não foram ouvidos, a secretaria não sabe como ela vai afetar a vida desses professores. Os professores sabem e já disseram que vai ser difícil. E professora, quais as consequências de se ter um professor que trabalha em mais de uma escola? Bom, a consequência é que ele tem menos tempo, tem mais alunos, mais atividades, tem uma rotina muito mais cansativa. Em geral, esses professores não conseguem nem saber o nome dos seus alunos, quanto mais se lembrar das dificuldades e potencialidades específicas de cada aluno. Então, é um ensino massificado, né? É um ensino voltado para uma massa amorfa, ele ensinando do mesmo jeito para todos, ele não consegue conhecer os seus alunos. A consequência para o aluno são prejuízos na aprendizagem, no processo.
para o professor é cansaço, é estresse, não é? É uma rotina que vai levando ao que é a chamada síndrome de desistência. Nós temos muitos professores que adoecem. E adoecem porque tem uma rotina extensa, tem muita responsabilidade e ganham mal. Apesar de toda a correria e estresse diários, a nossa repórter encontrou alguns projetos interessantes em algumas escolas, não é mesmo? Sim, Ricardo. Alguns professores fazem projetos fora do horário de aula com seus alunos. É o caso do Daniel, que criou o clube de leitura na escola onde trabalha, em Vinhedo. Vamos conferir? Formado em jornalismo e letras, este professor dá aula em 4 lugares diferentes. São 42 horas por semana. Mesmo com essa correria, criou um projeto diferente nessa escola em Vinhedo, o Clube da Leitura. Estava escamando peixe, fazendo serviço de casa, a bertoleza. Eu estava com a faca na mão quando chegaram os caras para aprisionar ela. Aqui, o professor de português conversa com alunos do 2º ano do ensino médio sobre literatura. E aparecem para a gente passar 1 hora, 1h30, debatendo aquele livro muito livremente, para estimular o próprio prazer deles pela leitura. A aluna Maria Júlia gosta de participar do clube por causa do debate. Eu não tinha vontade de vir antes, porque eu achava que, sei lá, era só pessoas que liam o livro e, sei lá, fazer um resumo do livro pro professor. Mas não, a gente pega e discute temas variados. Mas motivar os alunos não é importante só na Escola Estadual Maria do Carmo Rit von Zuben. Aqui na escola, o professor Adalberto Prado e Silva, o nível de português de 46% dos alunos que terminaram o ensino médio no ano passado estava abaixo do básico. O desempenho nas outras áreas do conhecimento, como matemática e ciências, é pior ainda. Esses índices podem ser melhorados, e é por isso que esse professor coordena um grupo de teatro para alunos do ensino médio. Para já começar a romper um pouco essa barreira da vergonha, do desconforto, todo mundo de mãos dadas. Ele quer mostrar que o conhecimento está perto. Ele acaba fazendo uma ligação que o uso da linguagem, a forma de comunicar, é importante para ele e é acessível. O projeto começou em 2013 e, neste ano, o tema da peça teatral é o preconceito. E é um tema que os alunos assimilaram, né? Perceberam que tem que começar a quebrar o preconceito na própria escola, entre eles mesmos, desenvolver a tolerância. Norton Santos está no seu último ano na escola e teve a primeira experiência no teatro no ano passado. Eu amei a experiência porque você trabalha, além da sua consciência corporal, você trabalha o seu íntimo, né, sua personalidade, você passa a se conhecer muito mais. Depois de atuar, você faz outro personagem e de repente você descobre uma coisa que você tem que você não sabia, né? Enquanto os alunos de edição descobrem a linguagem, outros estudantes descobrem a ciência na Escola Estadual Elvira de Pardo Melmuraro, no Jardim Florencio 1. 4 professores encararam o desafio de fazer pesquisas científicas com alunos da 8ª série. Cristiane Nacal dá aula de Biologia e Ciências de manhã. À noite, dá aula de Física e Química em outra escola. Além disso, ela orienta a pesquisa de 2 grupos de alunos, de forma voluntária. É uma doação, né? Eu acho que é porque eu gosto do que eu faço, eu acredito na educação. Um dos alunos de Cristiane é Pedro, de 15 anos. Ele e mais 2 colegas pensaram em um jeito de reutilizar água nas casas. O projeto até foi premiado. E Pedro ficou com gostinho de quero mais. Eu preciso ser engenheiro mecânico porque eu gosto bastante de montar as coisas, inventar as coisas e dar certo assim. E a professora se enche de orgulho. Olha que legal a gente saber que contribuiu para isso, não é? Isso é muito gratificante. Como a gente viu na reportagem, são iniciativas dos próprios professores. Professora, qual o principal desafio que o professor enfrenta quando ele quer fazer algo assim? Ele tem algum apoio do governo? Eu acho que mais do que apoio do governo, que em geral ele não tem, ele tem materiais à disposição dele, mas apoio para uma iniciativa específica, não. Ele precisa do apoio da gestão.
Quando o professor tem na escola um diretor comprometido, um coordenador, um orientador, que percebem a importância do seu trabalho, ele terá mais facilidade de desenvolver, né? Então eu diria que uma boa gestão, uma gestão que respeite seus professores, é um grande auxílio para aquele professor que quer mudar, que quer fazer coisas diferentes, né? Esse é o primeiro passo do apoio. O segundo seria o apoio do governo. Mas esse professor, ele não tem redução de jornada, ele não tem nenhum diferencial na sua vida para fazer isso. É um trabalho que ele escolhe fazer, dentro das más condições que ele tem. E eu vou dizer mais uma coisa, há muitos professores como esses. E a incerteza dos alunos com a reorganização e quais escolas estaduais vão ser fechadas continua. Ricardo, a Secretaria da Educação fez uma proposta de realizar debates entre pais e alunos para entender a reorganização. Hoje conversamos com a professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, Ângela Soligo. Muito obrigado pela presença, professora. As ordens. E até o fechamento dessa edição, o governo e os estudantes ainda não chegaram a um acordo. E muito obrigado a você que assistiu essa edição do Diálogos. Até a próxima. Obrigada, professora. Obrigada a todos e até o próximo programa.